Olá, meninas, sejam todas muito bem-vindas à nossa aula de hoje. Nós vamos estar confeccionando um lindo protetor decorativo para vocês estarem aí protegendo o papel higiênico de vocês e aproveitando para dar aquele toque, aquele charme de carinho aí no banheiro, no lavabo de vocês, para receber aí a visita, para o dia a dia de vocês mesmo. Deixar aí mais aconchegante aí, né, esse cantinho da casa, que ele é todo especial e importante pra gente, ok? Nós vamos estar aqui fazendo essa peça, tá? Vou mostrar mais de perto pra vocês, ok? Olha só, aqui eu coloquei uma rendinha, tá? Trabalhei com tecido, um botão, né, para estar aqui fechando a nossa peça para proteger o papel higiênico, um elástico roliço, ok? Super fácil de estar executando, pouco material. Vocês podem estar aí utilizando retalhos de tecido, ok? O material que vocês tiverem em casa. Aqui também nós vamos estar, eu trouxe uma peça já com meio caminho andado para finalizar com vocês, onde eu trabalhei com uma pasta Ana Maria. Vocês podem estar utilizando aí o material que vocês tiverem de apoio. Aqui, ó, o elástico roliço, tá? Para estar auxiliando no fechamento da nossa peça, junto com o elástico, botõezinhos, tá? Botão médio, nós vamos estar trabalhando com eles. E linha e agulha comum, tá? Se for uma linha assim comum, meninas, procurem sempre estar fechando, tá? Costurando a peça de vocês com 2 fios de linha. Se for uma linha mais resistente, um fio só já é o suficiente. Vamos precisar também de alfinete para estar fazendo a união das nossas partes aí de tecido. Nós vamos estar trabalhando com a manta, tá? Junto com os nossos tecidos, nós vamos estar trabalhando com a manta e linha e agulha, ok? Uma tesoura, tá? Porque nós vamos estar trabalhando com medida, porém vocês podem estar trabalhando com o tecido de vocês rasgado, se o tecido estiver inteiro. Eu gosto muito de rasgar o meu tecido. Faço lá a minha medida e rasgo, ok, meninas? Então vamos lá, eu vou apresentar aqui para vocês todo o material que eu utilizei, tá? Para estarmos confeccionando a nossa peça. Para quem não me conhece, meu nome é Sirlene, sou instrutora de arte no serviço social, sou artesã, trabalho com segmentos de tecido diversos, ok? Trabalho aí, as nossas aulas nós temos trabalhado com costura criativa, peças super fáceis de estar executando, confeccionando, material de apoio super em conta. E tudo que fizemos aqui em aula, vocês podem estar comercializando também, ok, meninas? Então é isso, vamos lá. Apresentar aqui o material para vocês, que eu trouxe a peça montadinha aqui para estarmos iniciando a nossa aula. Mas vamos primeiro apresentar todo o material que eu utilizei, ok? Aqui eu tenho a manta, tá? A manta, ela tem um lado resinado, com resina, e o outro lado da manta é fofinho, tá? Eu costumo utilizar para as minhas costuras aí, para as confecções dessas minhas peças, eu costumo utilizar a R1, ok? E aí aqui nós temos a manta, tá? Que vai ser na mesma medida do tecido, ok? Uma vez na manta. E se você quiser que fique ainda mais estruturada, porque a manta nós costumamos utilizar ela para deixar as nossas peças mais estruturadas, mais firmes, ok? Se você quiser deixar aí a sua peça ainda mais estruturada, mais fofinha, você pode estar agregando um corte de feltro também. Ou 2 vezes na manta, ou uma vez na manta e uma vez no feltro. Eu vou estar utilizando a manta e o feltro porque eu quero deixar a minha peça ainda mais estruturada e mais fofinha, ok, meninas? E aí eu vou unir a parte fofinha aqui junto com o meu feltro, tá? Deixar a parte resinada para unir junto com o meu tecido, que é para o tecido fixar aqui na minha manta, ok? Facilitar no momento da minha costura. 2 cortes de tecido, tá? 2 cortes de tecido 2 vezes, olha só. Eu fiz aqui uma composição,
tá? Vocês podem estar utilizando a mesma estampa, vocês podem estar utilizando um tom só de tecido, uma estampa só, ok? Se for floral, poá, xadrez, ou se for liso mesmo, vocês podem estar utilizando a mesma cor de tecido, a mesma estampa, porém aqui eu vou estar fazendo uma composição, ok, meninas? Então eu cortei 2 vezes um floral e um xadrezinho. E aí nós vamos precisar também, né, caso vocês queiram, né, é obrigatório dar um charme a mais, deixar a sua peça ainda mais valorizada, caso você for comercializar, ou para quem gosta aí, né, de deixar as suas peças mais decoradas, tá? Eu trouxe para o acabamento, aqui eu vou estar utilizando, tá, uma rendinha, ok? Tá, um bordado inglês, tá? Vocês podem comprar por peça ou vocês podem comprar também por metro, ok, meninas? Que também é vendido por metro, tá? E aí eu cortei 2 partes menores, tá? Que aí eu vou estar colocando aqui, ó, nessa lateral aonde eu vou estar colocando o meu botão e o meu elástico para fazer o fechamento, tá, do meu protetor. Eu coloquei aqui nessas laterais e também na parte inferior e superior, tá? Olha só, na minha parte inferior e superior eu fiz a medida, tá? Conforme é a medida da minha peça, ok? Vocês vão medir direitinho, eu vou dar a metragem para vocês direitinho e aí vocês vão cortar na medida também do tecido, ok? Vai deixar um pouquinho de sobra, né? Que é para poder no momento da costura não ficar muito rente ao tecido, ok? E o elástico, meninas, eu utilizei duas vezes, tá? A minha medida do meu elástico. Eu cortei aqui, tá? A minha medida 2 vezes, que eu quero que fique assim, meio que um detalhezinho também no elástico, tá? No momento que eu fechar, eu posso brincar com o meu elástico, virando ele, tá? E aí também, né, é uma previsão, né? Eu tô me precavendo também caso solte, tem o outro. Mas é mais ainda pelo fato de eu querer brincar aí com o meu elástico, né? Dobrando ele, dando um charminho a mais, no momento em que eu fechar a minha peça, ok? E aí eu vou passar as medidas para vocês. Os meus 2 cortes de tecido para montar a minha peça, eu utilizei 12 por 38 centímetros, ok? A minha rendinha eu cortei um pouquinho a mais com sobra, para no momento da costura. E a minha manta, tá? E o meu feltro na mesma medida do tecido tricoline algodão, 12 por 38, ok, meninas? E o elástico eu utilizei 12 centímetros, cada parte, tá? Eu utilizei 12 centímetros e aí o que eu fiz? Eu dobrei esse elástico para formar essa argolinha que vocês estão vendo, ok? Para formar essa argolinha. E para facilitar no momento da minha costura, quando eu estiver costurando, fechando a minha peça, eu dei um pontinho unindo, tá? As minhas 2 argolinhas eu dei um pontinho que é para facilitar no momento da costura, não ficar escapando e saindo do lugar. Ok, meninas? Olha só, eu costumo, tá? Dar uma costurinha, que é para facilitar no momento da montagem, do fechamento da minha peça. Agora nós vamos trabalhar a montagem, ok? Da nossa peça, tá? Parte por parte. Apresentei o material para vocês de apoio e agora nós vamos unir as nossas partes, ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou estar pegando um dos meus tecidos, um dos cortes do meu tecido, ok? Vou posicionar sobre a mesa, tá? Olha só, o direito voltado para cima, ok? Vou posicionar o meu outro tecido direito com direito, tá? Porque a minha costura vai ficar interna, tá? Direito com direito, posicionei direito com direito, ok? Esquerdo para fora, para eu estar fechando a minha peça. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o meu feltro, posicionar sobre o meu tecido o meu feltro, ok? Olha só.
E sobre o outro tecido, eu vou posicionar a minha manta, voltado, tecido e manta, o lado da resina, ok? Que é para o meu tecidinho fixar na minha manta. Então, um lado do meu tecido eu coloquei a minha manta e o outro lado o meu feltro, ok, meninas? Só que aí, essa montagem aqui que eu fiz é para quem não vai utilizar nenhuma rendinha, tá? Nenhuma peça aí decorativa, ok? Nós vamos estar utilizando aqui, trabalhando com o bordado inglês. E eu quero deixar esse bordado inglês embutido para dentro do meu tecidinho, para dentro da minha peça. Eu não vou costurar ele do lado de fora, como já fizemos em outras aulas, em outras peças. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, para quem não vai utilizar um bordado inglês, uma renda, né? Eu já vou estar aqui colocando, posicionando o meu elástico entre um tecido e outro. Eu já vou posicionar. As minhas argolinhas, ou uma argolinha como você desejar estar utilizando o seu elástico, aqui eu utilizei 2 argolinhas, porém é opcional, meninas. Eu vou estar colocando para dentro, tá? Para dentro do meu tecido as argolinhas, a argolinha que vai, né, utilizar para fechar a minha peça. Aqui para dentro do tecido. E as minhas pontinhas vai ficar para fora, onde eu vou costurar, fazer a minha costura, ok? A argolinha vai estar para dentro do direito do tecido e as pontinhas da minha argolinha vai ficar para fora aqui, onde eu vou estar realizando a minha costura, ok, meninas? E aí, com o auxílio de uma caneta, eu vou estar também riscando, tá? Eu vou estar riscando aqui a minha abertura para estar desvirando a minha peça. Eu vou medir aqui 2 dedinhos. Vou fazer aqui um risquinho. E com 3 centímetros mais ou menos, é que eu vou deixar aqui a minha abertura, ok? Sempre que vocês forem fechar uma peça do lado esquerdo para trazer para o direito, procurem sempre deixar uma aberturinha de 3 centímetros mais ou menos, que é para desvirar a peça. E aí, no momento da costura, do fechamento, procurem sempre defender essa abertura, ok? E aí, agora eu vou desmontar aqui, tá? Pra gente estar montando novamente, porém, com a nossa rendinha, o que vocês tiverem em mão, e é opcional estarem colocando ou não. Só vai agregar valor ao trabalho de vocês e dar um toque, um charme a mais. O que que eu vou fazer? Do lado direito do meu tecido, eu vou estar posicionando a minha rendinha, tá? Ela tá, ó, do lado direito dela, eu vou estar posicionando sobre o meu tecido. Porém, meninas, eu vou deixar essa pontinha, deixar aí meio centímetros para fora do meu tecido. Aqui só vai ficar a parte decorativa da minha rendinha, tá? E o bordado inglês costuma ter essa sobrinha de tecido, né? É essa sobrinha de tecido do bordado inglês que eu vou deixar para fora do meu tecido. Para dentro só vai ficar essa parte decorativa, ok? E isso eu vou fazer em todas as laterais do meu tecido. A parte decorativa do meu bordado inglês eu vou estar deixando para dentro do meu tecido, lado direito. E a sobrinha é que eu vou deixar para fora. E aí vocês medem direitinho, né? Um pouquinho da sobra para dentro, um pouquinho da sobra para fora, que é para no momento de costura, da costura, eu não costurar a parte decorada do meu bordado inglês. E aí, se for uma outra rendinha, meninas, vocês procurem fazer o mesmo esqueminha, deixar uma sobrinha para fora, tá? Que é para poder ela ficar costurada para dentro do tecido.
E aí, eu vou fazer aqui a união agora do meu outro tecido direito com direito. Vou posicionar direitinho, tá? Não esqueçam do elástico. O elástico, nesse caso aqui, meninas, vai ficar por cima da minha rendinha, ok? Em um dos lados que eu vou escolher, tá? Um dos lados menores da minha peça, eu vou posicionar o meu elástico por cima do meu bordado inglês. E aí, fecho aqui com o tecido, ok? Colocar aqui, unir junto com o meu feltro. E aí, eu vou deixar, meninas, nessa montagem aqui que eu fiz para vocês, eu vou deixar o feltro junto com a manta. Feltro, manta e tecido, tá? Olha só, repetir novamente para vocês. O meu feltro, a minha manta, um dos cortes do meu tecido e o topo da minha peça, que é o meu segundo corte de tecido, ok? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou prender todas as minhas partes, inclusive o meu elástico, com o auxílio de alfinete, eu vou prender todas as minhas partes aqui. Que é para no momento da minha costura, do fechamento da minha peça, não sair nada do lugar e aí eu ter que começar a costura todo novamente, tá? Nós vamos estar fazendo uma costura manual, linha e agulha, porém, para quem tem aí a sua máquina de costura, tá? Utilize aí a sua máquina de costura, para quem vai trabalhar aí, né, com uma certa quantidade de peças aí, não quiser estar costurando manual, pode estar costurando na sua máquina. Aqui nós vamos estar fazendo aqui a costurinha com linha e agulha comum à mão mesmo, porque às vezes não tem a máquina de costura e aí se priva de estar fazendo seus trabalhos, suas atividades, né, até ganhando aí um dinheirinho aí para ajudar aí na sua casa, para você mesmo, né, por falta da máquina de costura. Não, nós vamos estar aqui trabalhando com linha e agulha, ok? Super fácil de executar esse trabalho, ó, já está toda montada, né, ó. Aqui eu tenho, né, como eu falei para vocês, vamos repetir novamente, o feltro, que eu quero deixar ainda mais fofinho, mais estruturada a minha peça, a manta, um dos meus tecidos, tá? E o topo, as minhas rendinhas e o topo do meu tecido, ok? O topo da minha peça, que é o segundo corte de tecido. E aí, meninas, aqui como eu havia feito o risco na minha manta, agora vamos fazer aqui no tecido. Deixar 2 dedinhos aqui de sobra para fazer a minha marcação de 3 centímetros. Que aí facilita na hora de desvirar a minha peça. 3 centímetros aqui riscadinho é o suficiente. Eu vou riscar meio fortinho aqui, que é para vocês poderem ver o que eu fiz, tá? Que é a minha abertura, eu vou defender essa parte aqui, que é para eu desvirar, trazer a minha peça para o lado direito. Em outras aulas que a gente tem aí gravado, vocês podem estar assistindo, acompanhando o momento em que eu desviro a peça por esta abertura, ok? E aí, meninas, o que eu costumo fazer para iniciar a minha costura? O meu ponto de partida, eu costumo iniciar me auxiliando através da minha abertura. Eu posso começar daqui, né, e ir vindo, né, em toda a extensão da minha peça. Ou eu posso começar daqui. Eu vou começar daqui, deixando menos de meio centímetros, tá? Eu vou iniciar a minha costura de dentro para fora, deixando menos de meio centímetros. Eu vou começar aqui através do risquinho, tá, da minha abertura. Eu vou começar aqui, ó, deixando aí uns meio centímetros de margem, mais ou menos, tá? Vou iniciar a minha costura. Detalhe, meninas, eu costumo sempre deixar nas minhas linhas uma argolinha para iniciar a minha costura, tá?
Há quem goste de fazer aí o seu nozinho, ok? Eu costumo deixar uma argolinha, tá? Que aí quando eu entro com a minha linha e a minha agulha no meu tecido, eu entro nessa argolinha e faço o meu nozinho. Mas aí cada um tem o seu jeitinho de iniciar aí, né? A sua costurinha, ok? A minha eu inicio dessa maneira, tá? Ó, entrei com a linha e a agulha, deixando uma margem de meio centímetro mais ou menos. Vou voltar, vou entrar na minha argolinha para iniciar a minha costura. O meu nozinho eu costumo fazer ele assim. E aí nós vamos estar fazendo aquele pontinho costumeiro que estamos sempre fazendo nas nossas costurinhas, fechando as nossas peças, o pontinho atrás, que ele imita aí o pontinho da máquina. Nada mais é, meninas, que eu deixo um espaço, eu iniciei a minha costura com o meu nozinho, ok? Dou espaço, um pequeno espaço, um espaço bem mínimo, que é para minha costura ficar bem delicada mesmo, para não aparecer do lado direito. Dei o espaço, entrei com a minha linha, a minha agulha, vou voltar para trás e preencher com a linha, saindo do outro lado, esse espacinho. Dou um pequeno espaço mínimo, entro novamente e volto para trás preenchendo esse espaço. Assim eu vou estar fazendo até fechar toda a extensão da minha peça. Vou trabalhar com esse tipo de costura para fechar ela, caso você não tenha aí uma máquina de costura, ok? E assim eu vou trabalhar fechando a minha peça. Dou espaço, volto para trás, preencho esse vazio e vai ficar uma costurinha, tá? Imitando aí a costura da máquina, ok? E aí, quando vocês, meninas, finalizar toda essa costurinha, toda em volta, defendendo essa abertura aqui, ó, 3 centímetros, que dá mais ou menos 2 dedinhos, fez toda a costura, toda em volta da sua peça, vocês vão procurar tirar esse excesso aqui, ó, de tecido, tá? E de bordadinho inglês ou uma rendinha que vocês utilizarem. Procurem cortar, meninas, não pegando na costura, que é para não desfazer a costura de vocês. Mas é bom sempre refilar assim esse excesso de tecido, ok? Para no momento em que vocês desvirarem, do outro lado ficar um acabamento perfeito, tá bom? Não ficar excesso de tecido aparecendo do lado de fora. E aí, meninas, feito isso, nós temos aí aulas gravadas onde eu mostro para vocês, tá? O momento de desvirar a peça, ok? E aí nós vamos estar aqui, como eu tenho aqui uma peça já bem adiantada, nós vamos finalizar ela juntas, ó. Tenho ela já aqui, ó. Fiz também uma composição, tá? Um tecido floral, cinza com amarelo e branco. E um liso amarelo que vai ficar do lado de dentro, tá? Vai ser o fechamento do lado de dentro do meu protetor, ok? E o floral eu vou usar do lado de fora. E a rendinha, passando a Maria, que eu mostrei para vocês no início da nossa aula, é o que eu vou estar utilizando, porém, como é uma passa na Maria, uma rendinha fininha, estreita, eu vou fazer ela, costurar ela do lado de fora, tá bom? E aí, como eu já tenho ela bem adiantada, olha só o elástico embutidinho lá dentro, costurado, aqui eu utilizei só uma parte do elástico, não utilizei duas. E aí, nós vamos estar finalizando aqui, tá? Essa costurinha aqui do acabamento. O que que eu fiz, meninas? Quando eu chegar aqui nessa curvinha, tá? Quando eu chegar nessa curvinha, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui uma folguinha, olha só, vou deixar uma folguinha. Essa folguinha, deixar aqui uma folguinha, ok? Tá, uma folguinha, certo? E aí eu vou posicionar a minha rendinha aqui para finalizar o meu acabamento aqui, decorativo. Essa folguinha eu vou dobrar ela para dentro, que aí vai ficar assim, tá? Ó, eu dobrei ela para dentro, essa folguinha que eu deixei, que é para fazer essa curvinha aqui no momento da minha costura. E aí eu não preciso ficar cortando. E aí eu vou entrar aqui, ó,
com a minha linha e a minha agulha, bem no centro aqui da minha fita decorativa. Vou fazer o meu nozinho, que eu costumo deixar a argolinha para formar o meu nozinho. E aí eu vou dar aqui alguns pontinhos para fixar a minha fitinha aqui, ok? Olha só, tá? A folguinha eu dobrei ela para dentro, bem pouquinho, para poder fazer a minha curvinha, tá? E deixar o acabamento bem bonito. E aí eu vou iniciar a minha costura aqui, finalizando a minha costura. Aí eu dei alguns pontinhos, ok? E aí vocês podem estar aí fazendo ou esse mesmo pontinho que fechamos a peça, o pontinho atrás, como vocês podem também estar fazendo aí um pesponto, tá? Dependendo da cianinha, rendinha que vocês forem utilizar, vocês podem estar dando pequenos pontinhos atrás, como estar fazendo também o pesponto, tá? Aí vocês vão analisar qual é a rendinha que vocês vão estar usando do lado de fora, a fitinha decorativa que vocês vão estar utilizando do lado de fora, para definir a costurinha que vocês vão estar fazendo. Eu estou procurando fazer aqui um pesponto para fazer um pouquinho mais rapidinho, para a gente fechar, finalizar essa peça mais rapidinho. Mas aí, vocês podem estar utilizando aí o pontinho atrás ou passando a máquina, tá? Para quem tem a máquina, é bem rapidinho também. Como é uma peça pequena, não é uma peça demorada de fazer, meninas. E aí é opcional vocês também utilizarem aí, né, uma rendinha, uma cianinha, para decorar a peça de vocês. Vai de gosto, de preferência, tá? Há quem goste de uma peça mais decorada, uma peça mais básica, ok? E aí aqui, meninas, eu vou fazer a mesma coisa, tá? O mesmo passo que eu fiz aqui nessa pontinha, eu vou fazer aqui também nessa outra. Vou deixar uma folguinha, essa folguinha eu vou dobrar para dentro, vou tirar aqui o excesso da minha fitinha. E essa folguinha eu vou dobrar ela para dentro para fazer a minha curvinha. E aí, a pontinha que ficou, eu levo ela lá para dentro para costurar junto. Não tem segredo, meninas, é tudo ali o jeitinho, tá? No momento em que vocês estão trabalhando aí com as peças de vocês, com a arte de vocês, vocês acabam aí adquirindo o jeitinho de vocês, de montar a peça, de lidar aí com a linha, com a agulha, com os tecidinhos. Aí a técnica, vocês vão adquirindo a técnica pessoal de trabalhar com as artes de vocês, ok? Aos poucos vocês vão se descobrindo a forma de vocês trabalharem, de lidar com o material. E aí agora eu vou finalizar a minha costura, vou arrebater aqui a minha costurinha para finalizar. Tirar essa pontinha aqui que ficou. Ok? E aí, está aqui, ó, uma peça, mais uma finalizada, tá? E aí, para o fechamento da nossa peça, vamos precisar do nosso botãozinho, tá? E eu tenho aqui o de madeirinha e tenho aqui esse coloridinho. Eu vou estar colocando esse coloridinho amarelinho, combinando aqui com as minhas florzinhas. E aí, menos de meio centímetro, mais ou menos, tá? Da minha rendinha para o meu botão, menos de meio centímetro, eu vou centralizar aqui bem no meio, ok? Olha só, centralizei o meu botão bem no meio aqui da minha peça.
com menos de meio centímetro entre a minha rendinha e o meu botão. Se não tiver rendinha nenhuma, o mesmo esqueminha, menos de meio centímetro, para iniciar aí o fechamento do meu botão. Aí eu vou utilizar aqui uma linha, tá? Utilizar aqui uma linha comum mesmo, 2 fios, pra gente estar fechando. Mas aí vocês podem utilizar uma linha mais resistente, podem utilizar uma linha dessas assim, ó, de bordar, tá? Que eu não estou com a minha amarela aqui, por isso que eu vou usar a comum. Mas é interessante vocês utilizarem no botão de vocês, que tem um furinho mais estreito, esses botão médio. Esses botões médios costumam ter o furinho mais larguinho, mais estreito. E aí vocês podem utilizar aí uma linha de bordar, uma linha de pesponto, tá? Com o auxílio do meu dedo, da minha mão, dos meus dedos, eu vou segurar por baixo a minha peça. Com o auxílio do meu dedo, eu vou firmar aqui o meu botão e vou por trás, eu vou vir e vou estar fazendo aqui, ó, o fechamento do meu botão. Porém, meninas, eu vou estar levando aqui, ó, pro centro a minha primeira costurinha. E aí eu vou procurar entrar sempre na mesma direção que eu saí do outro lado. Eu vou procurar estar levando para a mesma direção a minha linha. Em cada buraquinho desse que eu entrar do meu botão, eu vou procurar utilizar sempre a mesma entrada da minha linha e a minha agulha, para não ficar do outro lado, meninas, várias costuras e ficar feio lá do outro lado, ok? Ó, vou procurar entrar sempre no mesmo lugar, tá? E aí eu vou dar alguns pontinhos, normal mesmo, pontinho de costura comum mesmo, normal, fixando aí esse botão, procurando entrar sempre na mesma direção, ok? Sempre na mesma direção. E aí eu vou dar minha última costurinha aqui para finalizar aí o fechamento desse botãozinho. Vou arrematar, vou remover aqui a minha linha, tá? E se vocês acharem que vai ficar aparecendo, sempre eu costumo colocar aqui atrás, com o auxílio de uma cola artesanal, uma meia pérola, tá? Eu não tô com uma agora aqui, mas eu sempre costumo, do lado externo da minha peça, que vai ficar pra dentro, né? Eu sempre costumo, assim, se é uma peça como essa, que eu vou poder estar retirando e colocando, né? E corre o risco de estar vendo aqui essa minha costurinha, eu sempre gosto de estar colocando o acabamento em cima da linha com um botãozinho de meia pérola, ok? Mas se não tiver também, não tem problema. E poderia também ter costurado um botãozinho menor do que esse, que vai ser aqui o nosso fechamento, ok? Esse ficou do lado externo. Eu posso também estar costurando junto com ele um outro botãozinho aqui do lado de dentro. Porque a partir do momento em que eu costurar um outro botãozinho aqui do lado de dentro da minha peça, eu posso estar utilizando os dois lados, tá? Da minha peça, protegendo aqui, né, o meu papel higiênico, tá? Eu posso utilizar tanto o lado floral como o lado liso, tá? Caso, e mesmo, né, porque aí vocês vão conseguir fechar também. A pérola não, com a pérola ela só vai dar um acabamento aqui na minha costurinha. Utilizando o botão por dentro e por fora, costurando junto, fechando junto, vocês podem utilizar os dois lados. Aí fica essa diquinha para vocês, ok? E aí, eu finalizei aqui mais uma pecinha, tá? Tenho mais um protetor, olha só. Aqui tenho mais um, tá? E ficou assim, olha só, meninas. Tô aqui com 2 protetores, eu vou colocar aqui, vou tirar esse. Que eu já trouxe ele pronto pra vocês, olha só. Tá? Aqui eu utilizei o mesmo tecido, ó, olha só. Tá? Aí eu posso utilizar ele
Se eu colocar outro botãozinho aqui, que eu vou até colocar no meu mais um botãozinho aqui para ficar um do lado de fora e um do lado de dentro, eu posso usar os dois ladinhos, ok? E aí eu vou, esse que finalizamos juntas aqui, olha só, para vocês verem que a medida do elástico dá certinho. É que aqui eu vou terminar de costurar, tá, meninas? Eu não finalizei a costura, que é pra gente não ficar com a aula muito demorada, tá? Mas olha só, tá? Super fácil, super rápido de fazer, ok? Aí eu vou finalizar toda a minha costurinha, tá? Fica super charmoso, super delicado. Aqui eu preciso finalizar toda a minha costurinha em volta, ok? Porque como é costura à mão, eu não vou finalizar ela toda aqui no vídeo com vocês, mas é costurinha normal. Vocês podem fazer o pesponto, podem utilizar aí a costura que utilizamos aí para fechar a nossa peça. E aí, olha só, super prático, super rápido de fazer, tá? Deixa eu voltar esse aqui. E aí, aquilo que eu falei para vocês, meninas, quando eu coloco aqui, ó, duas argolinhas, eu utilizo 2 pedaços de elástico com 2 argolinhas, porque eu gosto assim de brincar com o meu elástico. Aí eu dou uma voltinha, dou mais uma voltinha, antes de prender aqui no meu botão. Olha só, dei a voltinha, prendi, que aí fica aqui um charminho aqui até no meu elástico, por isso que eu gosto de utilizar 2, ok? Mas vocês podem estar utilizando só um mesmo, tá? Como fizemos aqui nessa peça. Super fácil, super rápido e prático de fazer. É um charme aí pro banheiro, pro lavabo de vocês, para vocês estarem aí recebendo a visita de vocês, né? Podem estar aí presenteando. Aí eu trouxe aqui, ó, temos umas aulas aí, né, de pet aplique, de toalhinha, vocês podem estar fazendo e podem estar fazendo a combinação, tá? Nesse caso aqui, olha só, a toalhinha de mão, de passeio, trouxe essa menorzinha aqui, mas vocês podem estar utilizando a toalha de lavabo, a toalha de mão, tá? E fazendo aí, né, um kit, um joguinho, ok? Para vocês estarem aí presenteando, recebendo as visitas e fazendo aí, né, um kit de venda também, porque banheiro todo mundo tem, todo mundo utiliza o banheiro, e aí quem não vai querer, né, ganhar ou comprar, né, um kit como esse para estar aí decorando o seu ambiente, até comprando de vocês e presenteando outras pessoas agora no final do ano, no aniversário, um chá de cozinha, né? É super interessante, super utilitário e vendável, meninas. Então, usem aí a criatividade de vocês, a imaginação de vocês, confeccione aí, né, várias peças com o material de apoio que vocês tiverem, só procurem fazer um bom acabamento, procurem fazer uma costurinha aí, tá? Bem delicada, que é para procurar não aparecer do lado direito da peça de vocês. Utilizem aí, brinquem bastante com o que vocês tiverem aí em mãos para estarem trabalhando, ok? Olha só, tá? Aqui eu vou estar fazendo aí o meu kitzinho, ok? E aí vocês façam o mesmo, tá bom? Não deixem de fazer a atividade de vocês, de se distraírem, seja por hobby, seja para comercializar, para presentear, para utilizar aí no dia a dia de vocês, mas não deixem de estar aí distraindo um pouco a mente, né? Procurando agregar aquilo que traz alegria para a vida de vocês. E o artesanato tá aí para isso, como eu costumo falar nas nossas aulas. Ele vem para trazer alegria, para relaxar, para desestressar, né? E sem contar que é um modo de você estar aí ganhando um dinheiro, sim, independente de for a sua profissão ou não. Tanto é, meninas, que para quem tem aí o seu salão de beleza, é cabeleireiro, manicure, né? Vocês podem estar aí decorando aí, né, o ambiente de vocês com a toalhinha, deixando ali, né, o papel higiênico decoradinho,
Vocês podem estar fazendo também para estar presenteando aí, né, no trabalho de vocês, independente da profissão, vocês podem estar agregando o artesanato de alguma forma. Se inspirem e vamos aí fazer acontecer, ok, meninas? Então é isso. Até a nossa próxima aula. Desejo que vocês tenham gostado. Eu preparei tudo com amor e carinho. Trouxe aí de uma forma básica, fácil de estar fazendo, conteúdo super fácil de estar executando, ok? Fiquem com Deus, beijo, abraço e até a nossa próxima aula.